No seu processo para aplicar para uma bolsa de estudos e estudar fora do Brasil, sendo pago para isso, você vai ter que saber como escolher a universidade certa para o seu perfil. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. As dicas de como escolher a melhor universidade que se enquadra dentro daquilo que você está procurando para o seu mestrado, para o seu doutorado fora do Brasil. Se você gostou desse tema e precisa saber mais detalhes sobre como encontrar a melhor universidade para você, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e não se esqueça de deixar qualquer dúvida que você tiver nos comentários. Vale ressaltar que nesse processo que você está assistindo nesse vídeo agora, é válido para aquelas pessoas que já escolheram o país, já sabem qual o país e o porquê está querendo estudar naquele país. No meu caso, eu escolhi a Austrália como país anfitrião para que eu fizesse o meu doutorado. E já expliquei para vocês em outros vídeos o porquê que eu escolhi a Austrália. Uma vez que eu tinha selecionado o país, aí a minha próxima etapa foi escolher a universidade que mais se enquadrava dentro do meu perfil. Mas o que eu quero dizer com a universidade que melhor se enquadra dentro do meu perfil, do seu perfil? Então vamos lá. São pontos que devem existir nas instituições, nas universidades, que vêm de encontro com o seu objetivo. Ah, mas espera lá, Gabriel. Eu ainda não tenho meu objetivo claro. Então, dá um passo atrás, planeja direitinho o seu objetivo, por que você está querendo sair do Brasil e aplicar para uma bolsa de estudos numa universidade estrangeira. Então tenha isso muito claro, porque é esse objetivo que você está correndo atrás e é a partir dele que a gente vai conseguir escolher a melhor universidade para que você consiga alcançar o seu objetivo. Então, quais são os principais fatores que eu devo analisar no objetivo? Primeiro deles, vou usar a minha experiência aqui na Austrália para te dar esse exemplo mais prático. Eu já sabia que dentro da minha área de formação em ciências biológicas, qual era a área que eu tinha mais interesse em desenvolver o meu doutorado, em me especializar, em detalhar ainda mais a minha pesquisa que eu já vinha desenvolvendo desde a graduação. Então, tenha isso claro no seu objetivo. O que eu vou querer fazer do meu mestrado, o que eu vou querer fazer do meu doutorado. Como que você chega com uma ideia clara sobre essa parte do seu objetivo? O que eu quero pesquisar sobre? Qual é o tópico? Aqui vai uma dica que eu usei durante minha graduação e me ajudou muito. Durante a minha graduação eu fiz vários estágios em diversos lugares, não só em São Paulo, mas eu fui para o Amapá, para o Amazonas, para o Rio Grande do Sul, para o Mato Grosso do Sul e fui testando várias coisas, várias linhas de pesquisa para entender aquilo que eu gostava e aquilo que eu não gostava tanto. E foi assim que eu descobri o mundo da ecotoxicologia. Os efeitos dos poluentes e como é que está essa relação da poluição no ambiente e os efeitos nos animais. Quando eu encontrei a ecotoxicologia, foi algo que chamou mais atenção dentro de biologia. E eu nem tinha tido esse contato nas aulas com ecotoxicologia, um tópico tão específico dentro de biologia. Então, estágios. Estágios são bem legais de serem feitos ao longo da graduação, ao longo da sua formação, para que você chegue com um objetivo claríssimo que vai te ajudar no processo de selecionar a melhor universidade para a sua pós-graduação fora do Brasil. Então, primeiro de tudo, tenha o seu tópico de pesquisa, aquilo que você quer estudar sobre no seu mestrado e no seu doutorado com bolsa, para que você consiga escolher a melhor universidade. Por quê? Vai adiantar eu escolher uma universidade na qual a pesquisa que eu tenho interesse não está sendo desenvolvida por ninguém? Não faz sentido. Então é por isso que você tem que ter o seu objetivo claro sobre o tópico de estudo. Então esse foi o primeiro passo que eu fiz. Quando eu sei que o meu tópico é esse, agora eu consigo escolher as universidades em função de onde eu quero chegar. Show? Show! Mesmo que a universidade ofereça um curso naquele tópico, em ciências biológicas, que é o meu caso, eu preciso saber se a ideia que eu tenho para o meu mestrado ou para o meu doutorado, ela vai ser exequível naquela instituição. O que isso significa? Se aquela universidade ela tem estrutura
para que eu conduza a minha pesquisa, os meus estudos. O que aquela universidade pode oferecer para mim? Ela tem laboratórios? Ela tem estruturas que eu posso estar realizando experimentos? Aquela universidade tem uma boa biblioteca? Aquela universidade oferece cursos e aulas que eu vou estar cursando, né? Vou estar fazendo ao longo da minha pós-graduação, que vão me dar experiência, que vão me ensinar como eu vou fazer na prática toda a minha formação, a minha vida acadêmica. Então aquela universidade vai ter estrutura suficiente para sustentar de forma sólida aquilo que eu quero fazer. Então pense nisso também na hora de escolher a universidade onde você vai fazer a sua pós-graduação. Outro ponto bastante importante é se aquela universidade ela investe nos estudantes internacionais. O que eu quero dizer com isso? Se ela está investindo em bolsas de estudo para estudantes internacionais. Adianta você aplicar para uma universidade que não vai oferecer bolsa no final das contas e você vai ter que arcar com todo o custo? Adianta se você tiver o dinheiro para pagar, que nem no meu caso, mais de R$1 milhão para fazer um doutorado em uma das melhores universidades do mundo e da Austrália. Então, se você tem o dinheiro para pagar o doutorado, aí tudo fica mais fácil. Mas, se você está buscando bolsa de estudos para viabilizar a sua pós-graduação, assim como eu faço aqui na Austrália, você tem que ter certeza que aquela universidade vai oferecer bolsa de estudos especificamente para estudantes internacionais. Se você estiver aplicando do Brasil e não tem o passaporte daquele país, não tem aquela dupla nacionalidade, você se enquadra como estudante internacional. E nesse caso, você precisa garantir que aquela universidade oferece bolsa de estudos para estudantes internacionais. Beleza? Então, já temos aqui os primeiros passos, os primeiros fatores que você vai levar em consideração para estar escolhendo a sua universidade que mais se enquadra no seu perfil, que você vai aplicar para a sua pós-graduação. Show! Depois que eu sei tudo isso, eu já sei que a universidade tem a estrutura que eu preciso, eu já sei que ela oferece bolsa de estudos, eu sei que ela oferece pós-graduação na área que eu tenho interesse. A próxima etapa é você entender, saber pesquisar sobre o staff. O que é o staff? São as pessoas que trabalham naquela instituição que vão te dar suporte ao longo dos seus estudos. A primeira delas, e a mais importante, é o orientador ou sua orientadora. São professores que têm que ter vínculo como professor na universidade e essa pessoa vai ser o seu orientador, a sua orientadora. É essa pessoa que precisa dizer sim para que você antes mesmo anexe todos os seus documentos e faça a sua aplicação para uma vaga para estar estudando naquela universidade. Olha só a importância de você conhecer o staff da instituição. Esse é o primeiro ponto. Quando eu menciono staff, essa é a porta de entrada para você. Ter um networking com algum professor, com alguma professora daquela universidade, que vai ser essa pessoa que abrirá as portas da instituição para que você consiga aplicar para uma bolsa de estudos, para que você consiga estar fazendo sua pós-graduação lá. Calma que eu vou te explicar como que você vai escolher o seu orientador, a sua orientadora, mas isso vai ficar para um outro vídeo, porque é muita informação, vou explicar para você passo a passo nessa série de vídeos que nós estamos tendo aqui no canal, desde o começo do processo até o final, para você conseguir aplicar para uma bolsa de estudos fora do Brasil. Uma vez que você conhece o staff da instituição e percebe que existem professores que têm interesse em pesquisar aquilo que você também tem interesse em fazer durante a sua pós-graduação, isso é um bom sinal que aquela universidade foi feita para você. Outro ponto que é muito legal de ser discutido é o tamanho da universidade. Muita gente fica só focado na hora que está montando a lista das universidades que vai aplicar e universidades que são as melhores do mundo, as maiores daquele país e tudo mais. Só que vale ressaltar que por mais que aquela universidade seja a melhor do mundo, se ela não der match com o seu perfil, nada adianta. Nada adianta. Outro ponto bastante importante é você reconhecer a universidade que você também terá mais chances de aplicar e conseguir uma bolsa de estudos. Então, pese
Escolha a universidade que se enquadra ali, que esteja num equilíbrio. Ela não pode ser a melhor das universidades do mundo e não ter nada a ver com você, mas também não pode ser a menor das universidades do mundo e que vai ser fácil você conseguir uma bolsa de estudos, mas que você não vai ter suporte, estrutura nenhuma e não vai ter um crescimento ao longo da sua pós-graduação. Então coloque isso na balança e tenha uma noção de qual instituição vale mais a pena para você. Será que é a melhor do mundo? Se a melhor do mundo der match com o seu perfil, é isso. Ela vai ser a universidade na qual você vai fazer a sua aplicação. Se não for ela, tá tudo bem, né? Encontre a universidade que mais tem a ver com você e deixe esse fator de ranqueamento em relação às melhores universidades do mundo como ali um fator com menos importância, mas ainda na sua lista para decidir qual universidade você vai aplicar. Afinal, estar numa ótima instituição vai te agregar muito no currículo lá na frente. Outro ponto na hora de você escolher a universidade é entender qual que é o processo que aquela universidade utiliza durante a sua pós-graduação. Então, o que você vai ter que fazer? Será que você vai ter que fazer uma aplicação para a bolsa e uma outra aplicação para admissão, para você ser aceito como estudante daquela universidade? Uma vez que você é aprovado, o que você tem que fazer? O que você tem que cumprir? Tem os milestones, tem as bancas, você tem que escolher só um orientador, tem que escolher co-orientadores, você vai ter que fazer disciplinas, qual que é a carga horária obrigatória de disciplinas que você vai ter que fazer, quantos anos de pós-graduação de curso que você vai ter que fazer, quantos anos de mestrado, quantos anos de doutorado, quanto tempo dura a bolsa de estudos. Então toda essa parte burocrática do processo da sua pós-graduação tem que ser muito bem entendida por você. Você tem que pesquisar e entender o que cada universidade cobra para o estudante internacional. Será que eles exigem um nível de inglês mais alto aqui nessa universidade? Mas nessa universidade, na hora de fazer a prova de inglês, eles exigem uma nota menor? Então, conheça todas essas informações da parte de exigência da universidade, desde o momento que você está aplicando até o momento que você já foi aprovado e está cursando a sua carreira acadêmica. O que você vai ter que fazer? É importante você saber como que vai ser a sua jornada. Por que é fundamental saber isso? Porque você tem que saber se aquela jornada que a universidade vai te oferecer e vai exigir de você, vai te trazer benefícios. Se for um processo que não tem nada a ver com aquilo que você está buscando, então não faz sentido você aplicar para aquela instituição. Tá, Gabriel, agora você já contou para mim todos os fatores que eu preciso analisar na universidade para que eu reconheça que aquela instituição faz sentido para mim. Mas, Gabriel, eu vou escolher apenas uma universidade ou será que eu vou encontrar mais de uma universidade no país que eu consiga aplicar que vai dar match com o meu perfil? Eu não aconselho que você aplique apenas para uma universidade, porque você vai apostar todas as suas fichas dentro de um processo que é muito parecido e replicável, ou seja, se você aplica numa universidade naquele país, é muito fácil você só dar um Ctrl+C, Ctrl+V naquela aplicação e aplicar em outras instituições também. E também você está dedicando tempo, energia da sua vida, um planejamento que é importante para você, eu sei o tanto que é importante, necessita de dedicação para você conseguir aplicar para uma bolsa de estudos fora do Brasil, e você coloca todas as suas fichas em uma universidade e por algum motivo não é o momento, não dá match com o seu perfil naquela universidade e aí você não passa na primeira aplicação e todo o processo que você fez, você vai ter que esperar o próximo round para aplicar novamente. Então, não sugiro que você tenha apenas uma instituição. É interessante você montar uma lista hierárquica colocando a primeira instituição, aquela que você quer mais estudar, que mais tem a ver com você. Depois faça uma top 3 nesse nível, de 3 universidades no mínimo, que tem muito a ver com você. Vai incluindo universidades ali como um plano B, um backup, uma quarta, uma quinta universidade, e tenha conhecimento de pelo menos essas 5, 6 universidades sobre todo o processo de aplicação e tenha ciência que você vai conseguir aplicar dentro do seu planejamento para todas essas instituições. Se você quiser analisar muito mais do que 6, 5, 6, enfim, fica a seu critério analisar,
tanto de universidade que você puder. Quanto mais universidade você analisar, você vai perceber que você vai ficando craque no processo de seleção de instituição. Faça critérios de desempate, caso a universidade se pareça muito com a outra. Saiba analisar pontos específicos que vão fazer diferença na sua carreira. E monte uma lista de pelo menos de 5 a 6 universidades. No meu caso, eu montei uma lista top 10 das 10 universidades que eu gostaria de aplicar e selecionei aquelas que mais valeria a pena a minha aplicação dentro dessa lista de 10 universidades. Então, sabendo disso, que você tem essa lista de universidades chamada de College List, como que eu faço para encontrar as informações? Né? Eu já sei os fatores que eu tenho que analisar, eu já sei quantas universidades eu tenho que analisar e agora como que eu faço para encontrar essas informações? O primeiro ponto aqui que eu quero ressaltar é que jamais, em hipótese alguma, selecione universidades lendo sites aleatórios que você encontra no Google. Tenha muita certeza que você está olhando para o site oficial daquela universidade, daquele país. Não confie em sites aleatórios que estão trazendo informações de universidades da Austrália ou de qualquer país que você esteja aplicando. Por quê? Como eu faço para garantir que eu estou no site correto? Se lá no finalzinho tiver .edu no site, .edu, isso é uma garantia muito grande de que você está em um site oficial da instituição educacional. Então, sempre mantenha isso em mente para não ler nenhuma bobagem, nenhuma informação falsa por aí, porque existe, infelizmente, você sabe disso. Aqui na Austrália, eu sugiro que você inicie a sua pesquisa pelas universidades australianas, começando pelo Grupo das 8, Group of 8. São as 8 maiores universidades australianas, são aquelas também que oferecem mais oportunidades de bolsa de estudos para estudantes internacionais. Partindo do Grupo das 8, vou deixar o site delas aqui na descrição do vídeo. Você consegue ter uma ideia de como que os sites das universidades se parecem, onde você vai conseguir encontrar informações verdadeiras, lembra lá do .edu. Você vai começar a reconhecer a cara das universidades australianas, quais são as maiores, a Universidade de Sydney, a Universidade de Melbourne, a Monash, né, que é a universidade onde eu faço meu doutorado, a Universidade de New South Wales, a Universidade Nacional da Austrália, em Canberra. Você vai começar a entender a cara dessas universidades australianas e vai se familiarizando com o nome de cada uma. Então, para você que está querendo seguir a sua carreira acadêmica aqui na Austrália, inicie a sua busca pelo Grupo das 8. Ela vai te dar uma diretriz, um pontapé inicial, e a partir delas você vai começar a encontrar outras menores, né, que não pertencem ao Grupo das 8, mas por meio delas você vai aprender todo o processo e praticar o processo de seleção, beleza? Uma vez encontrando o site dessas universidades, se você clicar no link da descrição aqui que eu deixei para você do Grupo das 8, já vai abrir uma página que, se você clicar no logo da universidade, você já vai direto para o site oficial da universidade. Então imagina que você está curioso para saber sobre a universidade, a Monash University, que é onde eu estudo. Você vai entrar no site dela e vai começar a procurar essas informações, sempre olhando o seu objetivo, lá no início do planejamento, ressaltei para você já isso, e sempre procurando as informações para ver se faz sentido dentro do seu perfil. Abre o site da universidade, leia sobre ela, quando que ela foi fundada, qual que é o ranqueamento dela, se ela oferece pós-graduação para estudante internacional, se sim, inclui o curso que você quer fazer, a sua área de interesse, se sim, qual é o staff, né? Então, como que eu, Gabriel, começaria? Eu leria sobre o About, né, que é sempre onde tem as informações, um overview da universidade. Começaria a entender quantos alunos estudam ali, é um bom indicativo se a instituição ela é confiável, ela é boa. Olharia depois no About sobre a estrutura, olharia também os departamentos que ela possui e faria uma pesquisa no departamento de ciências biológicas. Dentro do departamento de ciências biológicas, eu garanto ali que o meu estudo tem a ver com aquela universidade. Dentro do departamento de ciências biológicas, qual que é o staff? Então, vai usando essas palavras-chave para procurar essas informações no site da Uni. E você vai perceber que
praticamente todos os sites têm a mesma cara. Por mais que mude o logo, mude a cor, mude um pouco o menu, as palavras-chave utilizadas são as mesmas. Depois de tudo isso, você vai dar uma olhada também na parte de scholarship. Ah, Gabriel, não consigo encontrar essas informações clicando nos itens. Não tem problema. Todos esses sites têm a lupinha. Clica lá na lupinha, digita a palavra-chave em inglês que você vai começar a encontrar informações sobre aquilo que você está procurando. Então, quero saber se tem bolsa de estudos para aluno internacional, doutorado. Então, digita na lupinha scholarship, PhD student or international student, uma coisa desse tipo. Use palavras-chave e os resultados vão começar a aparecer. E aí é o trabalho de ler e entender se aquilo vai passar nos seus critérios de acordo com o seu objetivo ou não. E Gabriel, depois que eu tô lendo o site das universidades e tal, como que eu consigo organizar todas as minhas ideias? É simples. Vamos lá. Vou falar o que eu fiz para organizar e chegar num ranking das melhores universidades que eu deveria aplicar quando eu estava aplicando para o meu doutorado na Austrália. Simples, fácil e eficiente. Monte uma tabela no Excel. Assim, você não vai deixar nenhuma informação passar. Então, imagina que na primeira coluna você tenha o nome da universidade. Depois, numa segunda coluna, você tem assim, oferece o meu curso? Sim ou não? Numa terceira coluna, você pode colocar, oferece bolsa de estudos para alunos internacionais? Sim ou não? Numa próxima coluna, você pode adicionar na sua tabela do Excel o staff que mais te chamou a atenção. Quais os professores daquela universidade te chamou a atenção? Monte uma lista com cada nome desses professores. E nas próximas colunas você pode colocar informações adicionais sobre aquela universidade, como por exemplo, a data de aplicação para uma bolsa de estudos. Precisa aplicar para uma bolsa de estudos e para admissão separadamente ou em conjunto, porque isso faz total diferença. Em conjunto você aplica uma vez só, separadamente você tem que fazer 2 aplicações distintas. Se oferece a bolsa, você também pode ter uma parte na sua tabela falando qual é o valor da bolsa de estudos. Oferece algum outro benefício? Isso é muito interessante, porque no caso da Monash, eu não só recebi uma bolsa, mas eu recebi um valor para instalação por estar vindo de outro país, eu também tenho direito a computador da instituição, não preciso usar o meu, que possibilita o meu trabalho. Eles pagaram meu seguro-saúde, então tem todos os outros benefícios além da bolsa de estudos. E com essas informações, conforme você for pesquisando no site das universidades, tudo aquilo que você achar importante de saber sobre todas as universidades que você está analisando, você vai colocando na sua tabela do Excel e assim você vai ter uma visão sobre como ranquear as universidades que têm mais a ver com você. Bom, agora você já sabe todo o caminho que você vai ter que percorrer para selecionar a sua lista de universidades antes de fazer a sua aplicação. Vamos recapitular? Então vamos lá. Tenha seu objetivo pessoal bem claro na sua cabeça. Anote isso, escreva, porque toda hora você vai ter que olhar para ele na hora de analisar as universidades. Segundo passo, entenda todos os fatores que estão em jogo. Então, se oferece bolsa de estudos, a estrutura da universidade, o staff que está ali presente, se oferece o seu curso, coloque tudo isso na sua tabela. Terceiro passo, veja se aquelas universidades possuem um site oficial delas e extraia essas informações do site oficial da universidade, .edu, lá no finalzinho, sempre lembre disso. Monte sua tabela no Excel com todas as informações. Uma das mais importantes é se oferece bolsa de estudos para estudante internacional ou não, então lembre-se disso. E depois que você tiver a sua tabela montadinha, veja aquela que faz mais sentido ter a sua aplicação ou não e monte a sua top 3 com aquelas que certeza você vai aplicar, mas tenha no mínimo ali planos B, né? Uma quarta, uma quinta, uma sexta universidade para você não apostar todas as suas fichas em apenas uma instituição estrangeira. Se você gostou das dicas deste vídeo, não deixa de curtir, se inscreva no canal. Se você tiver alguma dúvida sobre essa temática ou qualquer outra dúvida sobre bolsas de estudos, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de entrar no grupo das 8, que eu deixei o link para você aqui na descrição do vídeo para você conhecer ainda mais as universidades australianas.
E se você quiser acompanhar mais da minha rotina diária fazendo um doutorado aqui na Austrália com bolsa de estudos, também segue lá o meu Instagram, que tem muito conteúdo por lá, stories e tudo mais, sobre como é morar e estudar fora do Brasil. Primeiro deles, eu já sabia. Primeiro deles, vou te dar esse objetivo claríssimo, que tem que ter vínculo, né, como que faça durante a pós-graduação, o tanto que é importante por quê? Universidades, uma visão sobre como Bom, agora, segundo passo,